Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje é dia da gente falar sobre o famoso caso da Amazon Prime e a gente discutir aquela polêmica a respeito da reversão do modelo de microserviços para monolito ou serverless para monolito. Vamos tentar entender o que aconteceu lá na Amazon Prime Video e analisar alguns pontos importantíssimos a respeito desse cenário e por que ele não é uma coisa assim tão, meu Deus do céu, o que aconteceu com a Amazon? Ela está negando os seus próprios serviços. Não é bem assim. Então fica ligado nesse vídeo e vem comigo. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar um likezinho aqui no vídeo, porque esse vídeo deu bastante trabalho para ser construído, então já deixa um likezinho aqui, não custa nada para você e vai ajudar a gente bastante para levar esse conteúdo a mais pessoas, a mais profissionais aí da área de tecnologia, para aprender sobre um assunto importantíssimo aí que é controle de custos. E não deixa de compartilhar também, né, gente? Copia a URLzinha aqui em cima, manda lá no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram, pra galera da faculdade, pra galera do trabalho, todo mundo vai se beneficiar desse conteúdo. Então, vamos pro vídeo. E só para deixar claro, galera, antes mesmo da gente entrar no conteúdo, já quero deixar claro que esse aqui não é um vídeo anti-Lambda, ok? Então, a gente vai colocar vários cenários aqui dentro, eu vou mostrar os cálculos para vocês na tela aí com planilhas, com gráficos e tudo ao longo do vídeo. Eu quero deixar bem claro que isso aqui não é um vídeo anti-Lambda, bem pelo contrário, Lambda é uma ferramenta poderosíssima, ok? Mas tem cenários que não, a gente tem que escolher o serviço certo para a necessidade certa. Então vamos entender por que a Amazon Prime Video reverteu aí o modelo deles para um modelo um pouco mais gordinho, aí, um pouco mais rechonchudo. Bom, para começar eu tô atrasado, né? Eu sempre tô atrasado. Eu sempre deixo para fazer os vídeos depois que eu tenho tempo de parar, analisar, olhar com calma um cenário ou um assunto polêmico antes de eu sair falando, né? Então, já teve muita gente aí fazendo vídeo sobre isso, agora chegou a minha vez de falar a respeito do famoso caso da Amazon Prime revertendo os serviços deles de microserviços para monolítico. A gente vai discutir isso nesse vídeo. E para poder acompanhar melhor aqui e seguir uma linha de raciocínio, tá? Eu vou ler aqui o artigo escrito pelo Marcin Kolny, que falou sobre como eles implementaram isso. Ele faz parte lá da equipe de implementação, então ele relatou aqui como eles implementaram. Então, para a gente entender melhor, a gente lê o artigo. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo para você ir lá, abrir o artigo, ler ele e tirar suas próprias conclusões também, ok? Eu taquei um Google Translator aqui para ficar mais fácil e eu vou colocando a tradução automática aí na tela para vocês poderem acompanhar, ok? Então vamos lá, começando aqui, ó. No Prime Video oferecemos milhares de transmissões ao vivo para nossos clientes. Para garantir que os clientes recebam conteúdo sem problemas, o Prime Video configurou uma ferramenta para monitorar todos os fluxos visualizados de clientes. Essa ferramenta nos permite identificar automaticamente problemas de qualidade, de percepção, por exemplo, corrupção de blocos e problemas com sincronização de áudio e vídeo, e acionar um processo para corrigi-los. Então, para começar aqui, ó, o serviço que está relacionado com essa mudança é o serviço de controle de qualidade das entregas de streaming de vídeo para os clientes lá da Prime Video, tá ok? Então não é a plataforma da Prime Video como um todo, mas o serviço de monitoramento e correções com relação à qualidade do streaming. Então, só para entender bem isso aí. Não quer dizer que seja mais leve, tá? Se você parar para imaginar, analisar um vídeo que está lá disponível, você vai analisar aquele vídeo, vai ver se tem algum erro e vai corrigir. Aqui, o que ele dá a entender é que esse monitoramento é feito no streaming, ou seja, se um mesmo vídeo é distribuído para 1000 pessoas, eles vão analisar uma amostragem, provavelmente, não todos, mas eles vão analisar uma amostragem desses 1000 streamings do mesmo vídeo. Então, a quantidade de trabalho que entra nesse pipe aqui de análise, né, de defeitos, não está relacionada à quantidade de vídeos que tem lá no acervo da Prime Video, e sim a quantidade de usuários que estão assistindo isso. Nossa equipe de análise de qualidade de vídeo, VQA, no Prime Video já possuía uma ferramenta para inspeção de qualidade de áudio e vídeo, mas nunca pretendemos
nem a projetamos para funcionar em alta escala. Nosso objetivo era monitorar milhares de streamings simultâneos e aumentar este número ao longo do tempo. Ao integrar mais fluxos ao serviço, percebemos que executar a infraestrutura em alta escala era muito caro. Também notamos gargalos de dimensionamento que nos impediram de monitorar milhares de streamings. Então demos um passo atrás e revisamos a arquitetura do serviço existente, focando nos gargalos de custo e dimensionamento. Então isso aqui é muito importante. Esse parágrafo aqui é crítico, eu vou voltar para ele daqui a pouquinho, para vocês entenderem por que ele é crítico. Então, mais à frente aqui ele fala, a versão inicial do serviço consistia em componentes distribuídos que foram orquestrados pelo Step Function. As duas operações mais caras em termos de custo foram o fluxo de trabalho de orquestração e quando os dados passaram entre os componentes distribuídos. Para resolver isso, movemos todos os componentes para um único processo, tarará, e ele fala aqui que eles passaram a utilizar o EC2 com o ECS, que é o Elastic Container Service lá da AWS, para gerenciar containers. Isso aqui é quase que irrelevante, vamos dizer assim, entre aspas. O mais importante aqui é o fato de que eles estão escalonando o serviço através do EC2. Então, vou colocar aqui na tela para vocês o fluxograma do modelo distribuído que eles tinham, tá? Do modelo antigo, que era utilizando todo esse fluxo de análise através do Lambda e através do Step Function, que é basicamente ali uma extensão do Lambda dentro da AWS. Para a gente entender esse fluxo, vou ler o parágrafo onde ele explica o fluxo, ok? Olha lá. Nosso serviço consiste em 3 componentes principais. O conversor de mídia converte fluxos de áudio e vídeo de entrada em quadros ou buffers de áudio descriptografados, que são enviados aos detectores. Os detectores de defeito executam algoritmos que analisam quadros e buffers de áudio em tempo real procurando defeitos, como congelamento de vídeo, corrupção de blocos ou problemas de sincronização de áudio, que ele já tinha falado lá em cima. E enviam notificações em tempo real sempre que um defeito é encontrado. E aí aqui ele coloca até um linkzinho aqui, para um outro artigo que fala assim, como o Prime Video usa o aprendizado de máquina para garantir a qualidade dos vídeos. Beleza. Então, basicamente, o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam pegando esses streamings, tá? Passando por um orquestrador. Quando o orquestrador decidia processar aquela amostragem, ele mandava para o decodificador. O decodificador separa os quadros do vídeo e o streaming de áudio, tá? A faixa de áudio, e joga isso lá para dentro do S3. Lá dentro do bucket do S3, o detector de defeitos pega esses quadros e esse streaming de áudio e busca por problemas de sincronização, congelamento de quadros e coisas desse tipo. Detectado um problema, ele encaminha isso para um algoritmo de correção. Nesse algoritmo de correção, ele faz uma análise, faz a agregação ali dos problemas, o relatório agregado dos problemas, e novamente grava o resultado lá dentro do S3 para que eles possam analisar depois e tudo mais. Então, aqui a gente consegue detectar, a gente consegue identificar alguns dos fatores que podem ter causado problemas com relação à demanda, porque ele fala aqui em cima também, no outro parágrafo, que eles bateram no limite de escalabilidade do serviço com apenas 5% da carga que eles tinham que processar. Ou seja, quando bateram 5% da demanda que eles tinham para processar, a plataforma do Lambda, lá do Step Functions, já tinha batido no limite, já deu gargalo. Teve gente aí falando sobre o S3, dizendo que o S3 aqui seria o gargalo. Gente, vamos lá. Deixa eu só botar um parênteses gigantesco aqui a respeito do S3. O S3 é um dos serviços mais escaláveis da AWS. E sim, escaláveis a um nível absurdamente alto, tá? Para vocês terem uma ideia, dentro do S3, o nível de distribuição de conteúdo é determinado pelo tamanho ou pelos caracteres que determinam o path do arquivo, tá? Incluindo pastas, subpastas e o nome do próprio arquivo. Cada letra indica um fator de distribuição do S3 dentro da infraestrutura física da AWS. Ou seja, cara, você tem aqui um nível de escalabilidade, de potência de atender essas requisições que é virtualmente infinito em nível de escalabilidade. Ele é tão escalável que o próprio S3 é base para outros serviços da AWS, como o SQS, por exemplo, que você pode colocar milhões de mensagens lá dentro da fila do SQS e
gravar elas com redundância em 3 zonas de disponibilidade, tudo aquilo que eu já falei em vários outros vídeos aqui do canal. Então, assim, ó, se há um gargalo aqui, com certeza esse gargalo não está no S3, tá? Com relação a performance, não a custo, ok? A gente já vai analisar essa questão de custo. Então, aqui o gargalo está na questão das chamadas de funções, tanto Lambda puro quanto Step Functions. Por que o gargalo está aqui? Porque o serviço tem limitações. Ele tem limite tanto de tempo de execução, tá? Que era menor, a Amazon agora aumentou, se eu não me engano está em 15 minutos agora o tempo máximo de execução, dependendo do modelo de aplicação ali, tá? Tem algumas situações em que o tempo máximo de execução é menor do que isso, mas no geral 15 minutos. E você tem um limite de quantidade de funções que você pode executar em paralelo por conta, tá? Então você tem esse limite, você pode aumentar esse limite básico, mas mesmo aumentando o limite básico, você ainda vai bater num teto lá que a Amazon não levanta mais. A Amazon vai bater num teto que, se eu não me engano, no momento da gravação desse vídeo, o teto é de 1000 execuções simultâneas do Lambda. Eu não sei exatamente do Step Function, se ele entra nesse limite ou se ele tem um limite separado, tá? Mas o gargalo tá aí, tá? O gargalo de escalabilidade com relação a esse parágrafozinho que ele falou aqui, ó, de batemos o limite de dimensionamento com cerca de 5% da carga. Então, esse limite está relacionado à questão de execução do Lambda. Porém, o que mais chama atenção nesse artigo é o fato dele falar que eles economizaram 90% de custo com relação à reversão, tá? O que eu queria destacar aqui, antes da gente entrar nesse cálculo e eu mostrar para vocês, por A mais B, o porquê deles terem economizado isso tudo, é o diagrama com relação ao novo modelo, tá? O diagrama do novo modelo, para onde eles vieram. Ele chama isso aqui de monolito, tá? Essa é uma questão bem questionável, bem questionável. O conceito de monolito ou conceito de microserviço, vamos colocar esses dois caras aqui em pontos opostos, aqui em lados opostos do ringue, tá? É o seguinte, como você determina o que é um microserviço, o que é um serviço simplesmente, ou o que é um monolito? Se isso aqui faz parte de um ecossistema muito maior, que é o fato aqui da Prime Video, e você tem um bloco de código que tem uma função determinada, ele se caracteriza como um serviço. Ele não é um monolito. Por quê? Porque para ele ser um monolito, ele tem que ter diversas funcionalidades, diversas atribuições ou responsabilidades de domínio, né, ou de regra de negócio, ok? Dentro do mesmo codebase, dentro do mesmo bloco de código. A partir do momento que você desmembra essas responsabilidades e dá a cada uma delas o seu próprio codebase e você delega uma equipe especialista para começar a trabalhar com essa parte do código, ele passa a ser um serviço. O fato dele ser chamado de microserviço ou serviço, eu não sei quais outras nomenclaturas eu posso colocar para isso, mas enfim, o fato dele ser chamado de microserviço está relacionado ao tamanho do ecossistema a qual ele pertence. Se você tem um código que faz, por exemplo, que cuida de toda a parte de controle de impostos de um e-commerce, mas ele faz parte de um ecossistema onde estão inclusos sistemas de pagamento, controle logístico, parte de vendas, controle de entrega, qualidade de atendimento a cliente, cadastro e gerenciamento de produtos, geração de vídeo a respeito dos produtos. Você tem um ecossistema gigantesco ali dentro daquele sistema, e você tem um bloco ali, um bloco de código que é responsável por fazer toda a parte de controle de taxas de impostos, você pode chamar ele de microserviço porque, relativamente ao resto do sistema, ele é muito pequeno e ele tem uma responsabilidade de domínio muito bem determinada e especificada. Quando ele pega os vários pedaços ali de functions, né, das step functions, e ele coloca tudo isso dentro de um único codebase, ele está chamando de monolito, porque ele está comparando isso ao que era antes, várias funções separadas. Mas dentro do ecossistema inteiro da Prime Video, isso aqui é uma parte tão ínfima do código que compõe o ecossistema, que compõe toda a necessidade de negócio que a Prime Video tem, que eu jamais chamaria isso aqui de monolito. Eu chamaria isso aqui ainda de microserviço.
eu só não chamaria de step function, eu só não chamaria de functions ou serverless functions, porque ele não é mais uma única função. Mas ele tem uma responsabilidade de negócio muito bem definida. Dito isso, você pode discordar de mim, não tem problema, tá? Até porque mesmo os autores que escrevem livros a respeito de microserviços não conseguem definir aonde você define o tamanho de um microserviço para poder ser chamado de microserviço, ok? Então isso é um conceito bem abrangente, bem aberto, e que cada empresa adota as suas premissas com relação a esse tipo de nomenclatura. A Prime Video resolveu chamar de monolito. Eu já conversei com outros profissionais também experientes no mercado, alguns especialistas, inclusive em serverless, em Lambda, e a gente chegou à mesma conclusão. Não dá para chamar isso aqui de monolito, tendo em vista o nível de responsabilidade arraigada que ele tem. Mas você pode discordar de mim à vontade, que não tem problema nenhum. Vamos lá. Por que eles resolveram reverter? Gente, se a gente olhar, vamos voltar no diagrama anterior, vou botar aí na tela para vocês. Quem já trabalhou com S3 ou já minimamente deu uma estudada na estrutura de precificação do S3, vai pegar isso aqui de cara, tá? Vamos lá. Os passos deles são pegar um streaming, decodificar, gravar isso dentro de um bucket do S3, ou seja, você está fazendo uma série de puts ali dentro, uma série de requisições de gravação. Do outro lado, você tem os detectores que dão uma série de gets para pegar esses quadros, esse streaming de áudio e tal, e processar. Gente, para prestar atenção numa coisa que é crítica. Eu fiz um teste aqui, extraindo os quadros de um trecho de vídeo de 1 minuto aqui do Inventor, para eu ter uma ideia mais ou menos de quanto espaço em disco isso consumiria. Para vocês terem uma ideia, para cada segundo de vídeo, você tem 30 quadros, tá? Em média, tá? Dependendo aí da gravação, 29.9, outros gravam em 24, mas, no geral, 30 frames por segundo. Um vídeo de 2 horas, um filme de 2 horas de duração, vai ter aproximadamente 216 mil quadros. Tem noção do que é isso? São 216 mil imagens de alta resolução para compor um vídeo de 30 quadros por segundo que tem 2 horas de duração. Então, a cada análise dessa de streaming, ele fazia 216 mil requisições de put para colocar isso dentro do S3 e do outro lado mais 216 mil requisições de get para resgatar e analisar aqueles quadros. Isso eu já estou até descartando aqui o streaming de áudio e tal, porque ele é risório perto da escala da gravação de quadros de um vídeo. Então aqui você já vê que, apesar de não ter gargalo aqui no S3, na questão de performance, você tem um gargalo financeiro. Na verdade, você tem um ralo de dinheiro aqui, você fazendo tantas operações de put e get ali dentro. Nos cálculos que eu fiz, o armazenamento acaba não pesando tanto. Quando eu exportei 1 minuto de vídeos aqui do Inventor, que são gravados em Full HD, eu consegui determinar que em um vídeo com 2 horas de gravação, esses vídeos exportados em frames vão ocupar aproximadamente 60 GB de espaço em disco. Exatamente. Ah, Wesley, mas por que um vídeo ia ocupar 60 GB? Seu cálculo está errado. Não, ele não está errado. Por quê? Porque quando os quadros estão dentro do vídeo, eles fazem parte da composição do vídeo, um codec, que é um algoritmo especializado, faz o reaproveitamento dos frames anteriores para não precisar armazenar todos os quadros dentro do arquivo de vídeo. Esse cenário aqui que está no fundo, por exemplo, que não há mudança de cenário enquanto eu estou aqui falando com vocês, toda essa parte em volta de mim aqui, em cada quadro desse vídeo, está sendo reaproveitada. A única coisa que está sendo redesenhada ou renderizada a cada quadro são os meus movimentos, talvez aqui o movimento da minha cadeira, tá? Mas o fundo lá, a grande parte do vídeo, que a grande maioria dos pixels que estão nesse vídeo, não precisam ser duplicados. Quando você exporta isso para frames, você está literalmente renderizando cada um dos quadros e gravando isso em disco como imagens separadas, tá ok? Por isso que você pega um vídeo de 2 horas de duração
e separado, gravado lá, sem codec, sem compressão, sem nada, ele simplesmente exporta cada quadro, vai ocupar 60 GB em disco. Se eu botar isso num cálculo, vou fazer aqui uma estimativa bem grosseira, tá? E aqui eu entro bem na área da especulação, para poder tentar estimar a demanda dos caras, que é uma coisa que só eles podem falar. Vamos supor que a Amazon faça essa análise em 1000 streamings por dia, tá? 1000 vídeos entregues são analisados por dia. Isso vai dar mais ou menos em torno de 42 vídeos por hora, mais ou menos, tá? Em torno de 42 vídeos por hora. Isso daria ali 30.660 filmes por mês analisados através dessa plataforma de controle de qualidade. Em nível de armazenamento, tá? Em nível de armazenamento, eu gasto muito pouco. Por quê? Porque para eu analisar 1000 filmes por dia, obviamente esses quadros não vão ficar gravados lá dentro do S3. Eu vou decodificar, vou gravar lá dentro, vem o detector, puxa, analisa, terminou a análise, deleta aqueles vídeos de lá. Então, em nível de armazenamento a longo prazo, o gasto é muito pequeno, tá? Muito pequeno. O maior problema aqui são os gets e puts. Se eu colocar 1000 vídeos, tá, por dia, lá dentro do S3, que daria em torno mais ou menos de 30 mil vídeos por mês, eu teria, por mês, cerca de 6.622.560.000 requests de get e a mesma quantidade de put. Presta atenção, olha o tamanho disso, ok? E eu armazenaria por mês em torno mais ou menos de 2.5 tera, tá? 2.520 gigabytes mês, considerando essa rotatividade, tá? Considerando essa questão de processor, deleta, limpa, tal, para não manter aquilo armazenado. O custo do S3 para isso seria de $35.819,78, tá? Para 1000 vídeos por dia, seria um custo de $35.000 por mês, tá ok? Aí você me pergunta assim, ok Wesley, mais $35.000 para uma empresa do tamanho da AWS e considerando aí que o Prime Video é um produto da Amazon, blá, 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 isso aí não é um valor muito grande. Eu considero também que não é um valor grande. Eu tenho clientes aí que gastam $35.000 por mês em serviços diversos e isso é uma fatia muito pequena aí dos gastos deles. Mas como eu disse para vocês, eu acho que 1000 vídeos, 1000 streamings por dia analisados é pouquíssimo. Tá? Eu tô jogando uma escala aqui que a gente, inclusive depois na planilha que eu vou mostrar para vocês, a gente vai poder multiplicar essa escala e a gente vê como o custo se comporta, ok? Mas estou jogando uma escala de 1000 vídeos por dia. Então, ok. Considerando que desses 35 mil, a parte de armazenamento representa, eu acho que menos de $1.000, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem até colocar essas métricas que eu falei lá na AWS Pricing Calculator e vocês separarem aí o que é custo de armazenamento com o custo de put e get, tá? Mas é coisa de $600 e poucos, $700 e poucos, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, antes da gente continuar com o conteúdo, eu só quero lembrar você que se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você está procurando mais informações a respeito de controle de custo, a respeito de escolher o serviço certo para sua necessidade, sobre arquitetura em cloud, arquiteturas de sistemas e tudo mais, você precisa entrar na CloudStorm. A CloudStorm é um programa de treinamento focado em profissionais que estão buscando mais informação e mais conhecimento, experiência e posicionamento de mercado com conhecimentos sólidos, com conhecimentos que vêm através da minha experiência aí com mais de 35 anos como programador e mais de 13 anos trabalhando com a AWS. E a gente tem a nossa comunidade no Discord, eu vou deixar o linkzinho na descrição, tanto lá da página da CloudStorm, para você entrar lá, você já vê quais são os módulos que já estão disponíveis, quais a gente está publicando, para você ver qual é o nosso modelo de assinatura que você pode assinar e ter acesso a todos os conteúdos novos que vão ser publicados ainda. Então você pode acessar lá a página, ver todas essas informações e entrar no programa da CloudStorm. E enquanto isso, você pode entrar lá na nossa comunidade do Discord, que lá a gente está trocando ideias sobre tudo que tem a ver sobre cloud, com um monte de gente trocando experiências, trocando dicas, se ajudando nos seus próprios projetos. Então, clica no linkzinho que está na descrição,
vai lá para nossa comunidade do Discord e já entra na CloudStorm para participar do nosso programa de evolução de conhecimentos em Cloud Computing. Vamos lá. Onde é que está o grosso disso então? Onde é que está o grande ganho aí na questão de redução de custo? Tá lá no Lambda, exatamente. Então, vamos para as planilhas, porque eu preparei várias delas aqui para mostrar para vocês com relação a como essa questão de custo funciona com o Lambda e, inclusive, uma análise aqui para você considerar quando você estiver pensando em migrar algo para dentro do Lambda, para você pensar bem a respeito disso, tá? Então, vamos começar aqui com as minhas planilhas. Ok, eu vou colocar aí na tela para vocês. Essa é a primeira aba da minha planilha, é uma aba de controle, tá? Que eu fiz uma estimativa lá dentro do AWS Pricing Calculator, usando a fórmula da AWS e tudo mais, mas eu criei essa tab aqui justamente para eu não ter nenhuma variação grotesca aqui e que ela seguisse um padrão que eu pudesse replicar no Pricing Calculator e garantir que o preço que está aparecendo aqui é o mesmo de lá e ter certeza de que a minha fórmula está correta, ok? Então isso aqui basicamente o que eu estou fazendo aqui nessa simulação é comparando a execução de uma função lambda 60 vezes por hora com tempo de execução de 1 minuto cada execução continuamente durante o mês inteiro e comparando ela com o preço de uma T3 Nano. O que eu tenho aqui é um custo com o Free Tier, que fica em $15,23, sem o Free Tier, tá? Sem aqueles primeiro 1 milhão de requisições, 400 mil horas de gigabyte e tal, tudo mais, fica em $21,91. Até porque conforme a escala vai crescendo, o Free Tier aqui acaba representando praticamente nada na questão de custo, então a minha comparação de custo aqui vai ser no custo limpo, tá? Não estou aplicando Free Tier nem no EC2 e nem no Lambda para a gente poder ter uma comparação justa aqui de preço. Então, $21,91 com Lambda, $4,38 rodando uma T3 Nano continuamente aí durante 30 dias. Levando em conta, é claro, eu estou colocando aqui ó, a mesma quantidade de memória, tá? 512 MB tanto para o Lambda quanto aqui na T3 Nano. E a T3 Nano tem 2 cores, o que, em tese, indica que eu poderia rodar até 2 funções Lambda com esse mesmo porte dentro de uma instância T3 Nano. E aqui eu estou fazendo um request do Lambda apenas em sequência, não estou paralelizando nada. Então, eu tenho quase $22 aqui, isso aqui vai dar 5 vezes mais, praticamente, do que a T3 Nano. E na T3 Nano eu ainda poderia rodar mais algumas coisitas ali a mais em paralelo junto dentro da mesma instância. Então, para vocês terem uma ideia aí de comparação de preço, levando em consideração, isso aqui eu vou bater o pé durante essa análise inteira, levando em consideração que eu estou falando de uma única função, tá? Estou falando de uma única função, umazinha, e que ela tem que ter uma execução contínua. Se eu vivo batendo aqui, se você tem um processo que ele precisa rodar continuamente durante o mês inteiro, não vale a pena você ir para Lambda. Se esse processo é pesado, consome recurso e ele está em execução continuamente, vale muito mais a pena você estar dentro de uma EC2, porque o custo por unidade computacional é muito menor. É só você ver o que eu estou mostrando para você nessa planilha, tá? Próximo exemplo aqui, vou para minha aba Serverless 1. Aqui eu vou mostrar para vocês também o gráfico aí na tela, que é o gráfico que demonstra um cenário simulado de um e-commerce, tá? De um site que tem ali movimento durante o período comercial. Então você pode ver ali ó, que as minhas barras verticais representam a hora do dia em que eu tenho aquela demanda e as minhas linhas, tá, representam a quantidade de requisições Lambda do lado esquerdo desse gráfico e a quantidade de instâncias do lado direito. Por que tem esses dois? Porque eu fiz os cálculos aqui, fiz uma estimativa de quantas requisições a minha EC2 consegue suportar por instância e quantas requisições Lambda são necessárias para atender aquela demanda de requisições. No caso do Lambda, uma requisição, uma execução, né? Simples. Mas no caso do EC2, você consegue fazer uma estimativa ali de acúmulo ou quantas requisições por segundo aquela instância vai suportar. E aqui é muito importante deixar bem claro que isso varia de aplicação para aplicação, tá? Estou considerando aqui ó, uma função Lambda que consegue rodar lá dentro do Lambda em 500 milissegundos consumindo 512 MB de memória. Então,
Se eu for fazer uma estimativa e se essa função estiver exatamente com esta performance dentro do Lambda, eu consigo executar 2 funções dessas por segundo por core dentro da EC2, porque a EC2 tem 2 cores, é meio segundo cada execução, eu consigo ter 4 execuções por segundo. Estamos alinhados com isso? Beleza. Cenários mudam, então não pegue isso aqui como parâmetro para sua aplicação, e sim para esse exemplo específico. Então aqui, ó, eu tenho um cenário onde eu tenho mais ou menos 24 horas máquina sendo executadas num período de um dia para o EC2 e tem em torno de 58.870 invocações do Lambda nesse mesmo período, considerando inclusive essa parte de oscilação aí do gráfico com relação aos horários de maior demanda, menor demanda. Eu tenho aqui, ó, um fator de multiplicação. Para que eu tenho esse fator? Para eu ir fazendo simulações. Então, por exemplo, eu estou com o fator 1 aqui, que significa que o número de requisições é exatamente aquele que está aqui na minha planilha. Quando eu mudo o meu fator para 2, eu estou duplicando aquilo e estou intensificando o cálculo, certo? Multiplicando a quantidade de requisições. Então, fator 2, ó, continuo com uma instância nano sendo necessária para atender. Fator 3, já tem alguns horários que eu preciso de mais instâncias nano para poder atender aquelas requisições, aquela demanda daquele horário. Então, por exemplo, 17 horas, 21 horas e 22 horas, eu já tenho que escalar. Vocês estão vendo a linhazinha laranja ali? A minha linha laranja é a quantidade de instâncias EC2. Vamos para um fator 4 para a gente ver o comportamento. Fator 4, eu já tenho, ó, das 13 horas até as 23, eu já tenho que ter no mínimo 2 instâncias T3 nano para poder suportar a quantidade de requisições. Só que aqui na questão de custo, vocês vão ver que em EC2 eu ainda estou pagando $6,20 por mês. E lá no Lambda eu já estou em $30,85. Por que isso? Porque nessa minha demanda, nesse meu gráfico de demanda, eu tenho muito mais requisições para serem atendidas num contexto de continuidade do que eu tenho de esporádico. E existe um outro fator importantíssimo aqui a considerar, que é, eu estou considerando uma única função e não um ecossistema inteiro de funções ou uma API inteira com 10, 15, 20, 50 métodos diferentes, cada um com responsabilidades diferentes. Isso é um cálculo muito simples que eu estou fazendo aqui, que é uma única função com uma performance muito bem determinada, que é, ela roda em 500 milissegundos e ela consome 500 MB de memória, no máximo 500 MB de memória, e eu consigo projetá-la e fazer uma estimativa. Quando eu estou num ecossistema muito mais complexo, a gente cai em outros exemplos que eu vou falar daqui a pouquinho. Então aqui, ó, nesse caso aqui, eu estou escalando o meu custo em Lambda $30, em EC2, numa EC2 simples, eu estou falando de $6,20. Então aqui dá quase 5 vezes mais barato eu poder rodar isso numa EC2, se eu conhecer bem a minha aplicação e se for uma única função. Serverless 2, vamos lá, próximo exemplo. Nesse exemplo, eu estou simulando horários de ociosidade mais longos, eu tenho mais horários de ociosidade e alguns horários com picos de execução, que inclusive forçam a minha EC2 a escalar também, ok? Nesse caso, eu tenho aqui, ó, $11,64 para Lambda, $5,11 para minha T3 Nano. Eu ainda estou trabalhando com a premissa do T3 Nano, ok? Já vou mostrar para vocês um outro exemplo para vocês compararem com instâncias maiores aí. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Fator de 3 vai para 34 para Lambda, quase 35 e $7 para EC2. Fator 10 aqui, ó, vamos fazer um exagero aqui, ó, tá? Fator 10, eu chego a ter 150 mil requisições aqui, ó, às 9 horas. Eu tenho 200 mil requisições às 14 horas, 350 mil requisições às 21 horas. Nesse caso, eu vou estar gastando $116 com Lambda e vou estar gastando $14, quase $15 aí com EC2, ok? Cenários postos. Agora a gente vai para um cenário um pouco mais complexo, tá? Para daí a gente entrar no exemplo da Amazon Prime, ok? Então vamos lá. Serverless API. Por que esse cenário ele é tão diferente? Vamos analisar junto?
Aqui, ao invés de uma T3 Nano, eu parti para uma A1 Extra Large. Por que eu fui para uma A1 Extra Large? Vamos entender aqui o conceito. Nos exemplos anteriores, eu estava rodando uma única função, tá? Então, com uma única função, eu posso utilizar ela em cargas contínuas, e se eu tiver só ela rodando nessas cargas contínuas, ou seja, ela é requisitada pelo menos uma vez a cada hora, ela tem uma continuidade, uma quantidade de requisições que ela é frequente, então eu não tenho ali períodos de 2, 3, 4 horas de ociosidade e eventualmente uma chamada. Não, eu tenho ali uma continuidade de requisições. Quando eu estou nesse cenário, é fácil eu escalar isso para uma EC2. É fácil eu chegar e falar, bom, se ela roda numa Lambda, significa que em cada core da minha máquina eu vou poder basicamente atender a mesma demanda. Lembrando, gente, estou falando de uma função que roda em 500 milissegundos e utiliza 512 MB de memória. Existem funções lambdas lá dentro que você precisa ter lá 5 GB de memória, que você precisa ter mais processamento e tal, e aí você vai escalonar isso corretamente e proporcionalmente, tá? Que é esse o caso aqui. Quando eu estou falando de uma API, de eu pegar uma API inteira e colocar dentro do Lambda, eu estou falando não de uma função. Eu estou falando não de um tempo de atendimento ou de resposta daquela função tão bem determinado e tão exato e tão preciso. Eu estou falando de um ecossistema de funções, de responsabilidades. É uma API. Então eu tenho funções para geração de relatório, eu tenho funções para abertura de tela de produto, eu tenho funções para adição em carrinho de compra. Cada uma delas tem um tempo de resposta diferente, tem um consumo de CPU diferente. E aí, nesse caso, eu estou fazendo a comparação com uma A1 Extra Large porque ela é uma instância mais parruda, ela é uma instância que tem mais cores, que tem mais memória para poder suportar uma API, e dentro desses métodos existem métodos que são raramente utilizados, porém, dentro de um cenário como esse, se ela está dentro da minha API, ela precisa estar carregada na memória, pronta para responder a uma requisição. E é onde o Lambda começa a ter vantagem, porque você deixar uma função carregada no Lambda não custa. Ela está lá, está disponível. Se entrar uma requisição, ela vai responder aquela requisição, lógico, com uma latênciazinha ali, que é o tempo de bootstrap daquela função dentro do Lambda, porém, você tem a vantagem de que ela vai estar lá disponível para atender requisição sem ela precisar estar de pé consumindo espaço em memória da sua instância EC2. Quando você pega uma API que tem lá 150, 200, 500 métodos diferentes em vários resources diferentes, você vê que tudo isso fica carregado na memória daquela instância EC2 para estar disponível. E aí o tamanho dessa instância precisa ser maior. E é esse o cenário que eu estou pintando para você nessa planilha. Então o que acontece aqui? No ponto de partida, o mínimo que eu preciso ter de uma instância, que seria uma A1 Extra Large, ela já está me custando $74 por mês. Ao passo que, para atender a quantidade de requisições, eu estou gastando $7,71 com o Lambda. Vocês entenderam aqui? Eu preciso de uma instância mais potente só para levantar a minha aplicação do que é necessário para atender o volume de requisições. Vocês entenderam o trade-off? Perfeito. Se eu mudo o meu fator aqui, ó, e eu salto para 5, por exemplo, eu tô lá 74 ainda, vocês viram que a minha EC2 não mudou e a minha Lambda já foi para $38. Se eu mudo para 10, a minha EC2 começa a escalar, vai para $108, mas eu ainda estou gastando só 77 com a minha Lambda. Se eu vou para um fator de 30, ó lá, $231 da Lambda, $225 da minha EC2. Aqui a Lambda ultrapassou a EC2. Vamos ver onde é que é o meu ponto de convergência? 25, 28, 29. 29 a Lambda está abaixo e no 30 ela passa. Então, meu ponto de convergência aqui está mais ou menos na casa do fator de 30, que seria ali, ó, 114 mil requisições às 12 horas, 156 mil requisições às 16 horas, 168 mil requisições às 20 horas e assim por diante. Então, dependendo da escala do tráfego que você está atendendo, que você está entregando, é onde vai ocorrer a convergência do custo versus o benefício que cada uma dessas plataformas está te trazendo.
E aqui eu não estou entrando no mérito de produtividade, no mérito de facilidade de uso, no mérito de estrutura de deploy, de estrutura de manutenção, de gerenciamento de microserviços, até porque microserviços você consegue gerenciar dentro do EC2 também tranquilamente. O mérito aqui é puramente financeiro, puramente direcionado a custos, ok? Até porque hoje com container você dá um workaround bonitinho aí nessa questão de produtividade, do Lambda ser facinho de você fazer deploy e tal, você também consegue fazer isso via container, já não é mais uma desculpa. Conforme eu vou indo lá para fatores, por exemplo, fator de 80, já tenho aqui uma diferença de quase $100 entre Lambda e EC2. Vou para um fator de 120, eu já estou gastando aqui quase $200 a mais com Lambda com relação ao EC2. E assim eu vou indo. Quanto maior é a minha demanda aqui, mais o Lambda vai acabar passando na frente, porque o custo por unidade computacional do Lambda é maior do que o EC2. Isso é indiscutível, tá? Mas ele tem as suas vantagens. Veja bem, se você tira a carga da sua aplicação principal, que é uma aplicação monolítica, lá, uma API, ou mesmo um ecossistema, mas que roda todo dentro de uma única instância, todo dentro de uma instância EC2, se você tira a carga dela, tira aquelas funções que demoram demais para rodar, por exemplo, geração de relatório, processamento de imagens, você tira essas funções dali de dentro e possibilita a sua instância EC2 diminuir de tamanho, você está economizando ainda mais lá no EC2, ok? E está distribuindo essa carga para o Lambda, para que ele processe isso esporadicamente. Então, por exemplo, Wesley, eu tenho lá um redimensionador de imagens para o meu e-commerce, ok? Para cada 10 mil visualizações de página de produto que você tem no site, você vai ter 50, que seja 100 uploads de imagens para fazer alterações em produtos, tá? Essas alterações em produto ocorrem com muito menos frequência. Então, deixar o atendimento de renderização de página de produto para sua aplicação principal, já que você tem recurso computacional disponível, e processar o redimensionamento de imagens de forma assíncrona, deixando a sua API mais leve, deixando a sua API com mais processamento livre para atender às suas vendas, faz muito sentido no quesito de aproveitamento de recurso. Se você ainda não bateu o seu free tier, você consegue fazer boa parte desse trabalho de carga assíncrona dentro do seu free tier, pagando 0 ali para consumir o Lambda. Quando você começa a consumir, mesmo assim, você jogar esse cálculo aqui na planilha, você está reduzindo o custo fixo e incluindo o custo variável. Quando esse custo variável aqui, quando essa execução de Lambda começa a ser constante, aí você tem um problema. Porque daí você está usando um custo variável de forma constante, ao invés de usar a tua plataforma de recursos constantes, ok? Então pensa nisso. Quanto mais demorado, quanto mais pesado ou quanto mais esporádica for uma execução de uma função ou de uma funcionalidade da aplicação, mais assíncrona ela pode ser para te poupar dinheiro, para te economizar grana aí na infraestrutura. E quanto mais contínua ela é, mais estática, vamos dizer assim, vamos colocar bem entre aspas, mas mais EC2 ela pode ser, porque lá na EC2 você tem escalabilidade, porém você tem aquele recurso disponível para você poder consumir ao longo do mês. E é o que acontece com a Amazon Prime. Por quê? Porque aquele processo de análise do stream, ele é constante. Ele roda o mês inteiro, toda hora, cada segundo, processando milhares de streamings por hora. Então, como é que a gente vai fazer essa estimativa? Eu vou, mais uma vez, ir lá no meu chutômetro, ok? E a gente vai fazer uma estimativa de como deveria se comportar aquele processo. Fazendo uma análise aqui, vamos parar para pensar o seguinte. Lembram que ele entra através do orquestrador, passa pelo decoder, do decoder ele paraleliza, olha o gráfico aí na tela, ele paraleliza em funções. Por que ele paraleliza? Porque se você pegar um vídeo de 2 horas, ele não consegue ser analisado por uma função lambda em 15 minutos, que é o timeout dela. Então, eu imagino que se eu fosse fazer isso, tá? Então, eu imagino que eles façam algo parecido com isso, que seria quebrar este filme e pegar ali 5 minutos de filme e jogar para a Lambda analisar. Por quê? Porque a análise é mais pesada. Então, 5 minutos de filme assistido
imagino, vou chutar aqui, demore 10 minutos para ser analisado, tá? Pelo algoritmo. Vou colocar aqui uma estimativa bem grosseira. Então, a cada 5 minutos de vídeo, tem 10 minutos de processamento. Eu tenho uma execução para o orquestrador quando entra, eu tenho uma execução para o decoder, depois ele volta para o orquestrador e depois ele paraleliza com as funções. Só que para entrada e decodificação eu estou gastando 3 processos, 3 chamadas do Lambda. Se eu tenho 2 horas de filme, são 120 minutos, para eu poder analisar 10 minutos de vídeo em cada um, eu teria 12 processos de worker paralelo. Se for 5 minutos, são 24 processos. 24 mais 3, que são esses 3 iniciais aqui que eu tenho, são 27. Então, para cada vídeo analisado, eu tenho 27 invocações de funções. Pegou aí ou eu falei rápido demais? 27 invocações. Então, aqui na minha planilha, o que eu fiz? Como eu quero analisar 42 vídeos por hora, naquela minha estimativa inicial, lá naquele meu cálculo inicial, eu estou fazendo o cálculo, 42 vídeos por hora vezes 27 invocações por vídeo para eu poder conseguir processar esses 27 vídeos em 1 hora. Então eu tenho em torno mais ou menos de 1.134 requests, tá? Por hora. E aqui, como eu tenho a minha planilha de hora em hora, ele vai ser constante, 1.134 por hora durante o dia inteiro. Isso tudo, se eu transferir ela para dentro de uma instância C6G 12 extra large, com 5 TB de disco, ela vai ter um custo de aproximadamente $1.600 por mês. Então, já na instância C2 eu já parto de $1.600 por mês com uma única instância. Para processar essa quantidade de request aqui, eu vou precisar de aproximadamente 4 instâncias dessa. E aqui eu não estou considerando ganho de performance, tá? Eu estou pegando exatamente o mesmo cenário e estou colocando aqui uma estimativa com a quantidade de cores relativos e tudo mais, mesmo não sabendo qual é o peso dessa execução lá dentro. Não dá para saber, porque só eles sabem, eles que estão dentro do projeto. Mas eu fiz uma estimativa bem grosseira aqui, sem ter ganho de performance. Gente, não tem como você não ter ganho de performance se você não precisa esperar o decoder, depois de decodificar, enviar para o S3. No detector, o detector tem que fazer download daquilo. Só esse tempo de upload e download do S3 ali, você já está consumindo milissegundos caríssimos dentro do Lambda. O Lambda, você está pagando por execução. Você tem que ficar esperando ele fazer download de quadros e arquivos de streaming tal do S3, você já está pagando para fazer download. Você não está pagando para processar os dados. Só esses milissegundos que você está perdendo ali já representam um desperdício de recurso computacional do Lambda. Então, estando dentro da mesma máquina, segundo o próprio diagrama dele, ele já não grava mais os quadros. Ele transfere o buffer. Dá uma olhada no diagrama. Ele transfere o buffer de imagens vindo do decoder para dentro diretamente do detector. Então você não tem transferência externa, você não tem tempo perdido fazendo essa transferência de arquivos. Ali você já tem um ganho de performance absurdo. Tá? Ali você já tem um ganho de performance significativo para uma plataforma que opera em milésimos de segundo. Mas aqui no meu exemplo, eu não estou colocando nenhum ganho de performance. Eu fiz uma relação de 1 para 1 com relação ao número de CPUs e execução. E eu coloquei aqui, uma duração de aproximadamente 10 minutos para cada invocação e um consumo de 3 GB de memória por invocação, que é o que eu imagino que vá consumir você fazer essas análises de vídeo e tudo mais. Mas eu gostaria, assim, muito de coração, ter acesso à galera lá do Prime Video para poder confirmar essas métricas e fazer uma estimativa muito mais precisa aqui para vocês. E aqui cabe um adendo muito importante, tá? A capacidade de processamento do Lambda, ela é proporcional à quantidade de memória. Então, quando você aloca ali uma função, você não tem como escolher quantas vCPUs você quer dedicar àquela Lambda, e a AWS delega essa capacidade computacional de acordo com a memória. Quanto mais memória você coloca, mais capacidade computacional você tem, porque o sistema entende que, precisando de mais memória, você precisa de mais CPU. Por isso, se você for montar um modelo como este que eu estou mostrando aqui para você, lembre-se que na hora de fazer essa equivalência ali de Lambda para EC2, você tem que considerar que quanto maior é a função Lambda, mais cores de CPU você precisa reservar lá na sua provisão de EC2
para você deixar isso proporcional, ok? Combinado? Feito isso, eu tenho aqui um cenário onde na partida, tá, no arranque, eu já tenho um custo com 4 instâncias EC2 gigantescas, tá? Eu já tenho um custo aqui de $6.300 só para estar com ela rodando. E eu tenho um custo já inicial de $24.494 em Lambda, para poder atender a esses 1.134 requests aqui. Lembrando que isso aqui não é um processo igual aquele que a gente analisou antes, que é aquele processo do 1 para 1. Você tem um request, uma execução de função e uma resposta, tá? Lá, para cada processo, para cada fluxo executado, eu tenho no mínimo 27 chamadas, porque é orquestrador, decoder, orquestrador e aí paralelismo para cada 5 minutos de vídeo, segundo nossa estimativa aqui, ok? Então, no fator de 1, eu tenho aqui essa diferença. No fator de 2, eu vou para 12 mil de um lado, 48 mil do outro. No fator de 5, 31 mil dólares de um lado, 122 mil dólares do outro. Dá uma olhada aqui, ó, na nossa estimativa total. Eu tenho 122 mil dólares de custo com Lambda, 179 mil dólares de S3, olha isso, 179 mil dólares com S3, dando um total de 301.571 dólares, usando a metodologia do Lambda com o S3 para fazer esse processamento. Ao passo que em EC2 eu tenho um custo de 31 mil dólares, exatamente 10% do custo que tem a metodologia com Lambda, sem contar o ganho de performance, tá? Mas óbvio que devem ter tido outros fatores lá na questão de ganho de performance, de ajuste, de escalabilidade. Não sei se é esse tipo de instância que eles estão utilizando lá, mas existe um trade-off e aí eles podem ter conseguido otimizar melhor a performance, mas eles utilizaram um outro tipo de disco, que acaba custando um pouco mais caro o EC2. Ele fala em torno de 90% de ganho. Então, eu acho aqui, pelas minhas estimativas, que daria para ter mais de 90% de ganho aqui nesse trade-off, mas aqui pelas bases de cálculo, a gente conseguiu fazer uma estimativa mostrando que o valor do EC2 representa só 10% do que você gastaria com get, put lá dentro do S3 e mais as execuções de Lambda, ok? Lembrando, gente, isso aqui não é um vídeo onde eu tô falando mal do Lambda, onde eu tô falando que Lambda não presta, que Lambda é isso, que Lambda... Não, de forma nenhuma. O que eu tô tentando mostrar aqui para vocês, e o que eu mostrei nesse vídeo, foi a diferença dos cenários aonde o Lambda te traz mais vantagem e aonde o EC2 te traz mais vantagens. Mas, pela minha experiência, executando e implantando sistemas, e pelos cálculos que eu fiz aqui para poder montar esse vídeo para vocês, eu continuo batendo na mesma tecla de que arquiteturas mistas conseguem extrair melhores resultados de sistemas complexos. Se você tem uma função simples, vai lá no Lambda, utiliza ela de forma esporádica, é Lambda. Se você precisa executar ela de forma contínua ou ela tem pelo menos uma chamada por hora, EC2 talvez vale mais a pena. Se você tem um sistema complexo com uma diversidade de tipos de funções, de cargas diferentes, você tem que fazer esse cálculo, essa análise. Mas aí eu sou, cara, praticamente cético com relação a você ficar 100% em EC2 ou 100% em Lambda, tá? Eu acho que quando você tem um sistema mais complexo, você tem que analisar quais partes do seu sistema são mais vantajosas rodar em Lambda e quais partes são mais vantajosas você escalar isso em EC2. E tem outros fatores aí, velocidade de resposta na escalabilidade. Tem sistemas que de uma hora para outra você sai de 2 instâncias e precisa chegar em 30 para atender a demanda que cresce, cara, muito rápido. Eu já desenvolvi sistemas que saíam de 300 usuários simultâneos dentro da plataforma e bateram mais de 40 mil usuários simultâneos em menos de 40 minutos. Então, é muito rápido. Quando um sistema precisa de reação rápida, você tem lá, ou você pré-provisiona o teu cluster lá do EC2 para atender aquilo, ou você vai para uma solução tipo Lambda para não precisar ficar se preocupando em quando aqueles picos vão ser batidos, quando esse tipo de impacto vai vir contra a aplicação. Então, tem vários fatores aí para decidir. Só para deixar claro, então esse vídeo não é um vídeo anti-Lambda de forma nenhuma, tá? É só um vídeo mostrando para vocês que lá dentro do Amazon Prime Video,
aquele cenário que ele desenhou de processamento constante e tudo mais, acabou caindo dentro dessa simulação de custos que eu fiz aqui e acabou casando certinho como uma luva com relação à diferença de preço lambda EC2 e com relação aos argumentos de uso contínuo, oscilação e tudo que eu já falo aqui no canal há muito tempo. Fechado? Esse vídeo já ficou bem longo, mas eu acho que ele ficou bem instrutivo. Eu espero que você aproveite. Não deixe de compartilhar esse vídeo, por favor. Manda pra galera, manda pros seus colegas, manda pra galera da faculdade, pra galera da empresa, pra todo mundo ver isso aqui, pra todo mundo entender essas métricas e conseguir ter uma visão mais lógica com relação à adoção de certas tecnologias e para certos cenários. Não esquece também de deixar um likezinho aqui. Pô, vamos ajudar o canal a crescer, a levar esse tipo de conhecimento para mais pessoas. Deixa um like, compartilha, ajuda a gente a levar conhecimento sério para profissionais de tecnologia. Beleza? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui no finalzinho. Eu sei que foi um vídeo longo, mas eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. E já deixa no favorito aí para você assistir de novo quando tiver dúvida. Um grande abraço e até a próxima.